Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Boa noite, professora Rosana Machado, aqui da Unemate, para mais uma aula, um encontro com essa turma, né, de diferentes locais do Mato Grosso, que isso é muito legal. Uma turma também bem dinâmica, participativa, da disciplina de planejamento estratégico no setor público. Sejam bem-vindos. Eu desejo muito que vocês estejam bem. Para mim, hoje é um dia iluminado, é meu aniversário. Uhul! Parabéns, prof. Parabéns, professora. Obrigada. E mais tarde, acho que eu vou ali comer uma pizza, né? No Isso aniversário. aí, tem que comemorar. Tem que comer uma coisa boa. Hoje, na verdade, eu estou comemorando desde manhãzinha. Sempre tem alguém mandando uma mensagem, isso é muito legal. Então, eu passei um texto para vocês e a gente se preparou um pouquinho para começar uma leitura, um entendimento um pouquinho mais aprofundado sobre as diferenças, né, do que é o planejamento estratégico numa organização pública, do que é o planejamento estratégico numa organização privada. Mas mais mesmo, trazendo esse grande desafio, né, que é a implantação, a questão da legislação, a questão do olhar para dentro do sistema, de todos os processos, como eles acontecem na organização, no órgão, na secretaria, e a gente precisa se aprofundar um pouquinho também no histórico. Então, eu passei aquele artigo para vocês, porque ele é muito completo. E decidi que a gente teria de verdade que fazer uma leitura do artigo. A leitura enriquece enormemente o nosso discernimento, o nosso jeito de ver, de enxergar, né? A questão que a gente falou ontem da filosofia, de pensar sobre alguma coisa. Então, com a leitura, esse horizonte ele se amplia. E aí você fica se interrogando. Se você lê uma vez, você já aprende. Mas se você lê duas vezes, você aprende muito mais. Se você ler e grifar e tirar o que te chama atenção ali, nossa, você aprende muito mais. Agora, se você ler, grifar, discutir, conversar sobre aquele tema e trazer para a sua realidade, para o que está acontecendo na sua empresa, na organização que você trabalha, aí sim, isso vai fazer parte da sua vida, do seu cotidiano, do seu conhecimento, e você vai levar para a sua vida inteira. Então, a dinâmica em grupo, que eu tenho certeza vocês já fizeram infinitas vezes na sala de aula, eu acho uma delícia, quando todo mundo pode falar um pouquinho, a dinâmica em grupo, ela cria essa sinergia, essa interação, né, onde todo mundo dá um exemplo seu, fala o que entendeu, ou às vezes até debate sobre aquela forma de pensar, critica, né, o autor, ou critica às vezes até o colega. Tudo que a professora está colocando de discussão, de crítica, é sempre salutar nesse ambiente onde nós queremos aumentar a nossa criticidade sobre algum tema. A gente não é dono da verdade, ninguém é. Inclusive o autor, ele trouxe muitos autores para discussão daquele tema. E ele também não é dono da verdade, mas ele colabora com a gente, né? Ele contribui para o nosso aprendizado quando ele traz esses autores para discussão. Então, um artigo científico tem essa finalidade e é muito usado, né? A gente, às vezes, pede para os alunos olharem, lerem, fazer uma resenha, e depois a gente critica isso numa plenária, num discurso. Então, o que a gente vai fazer hoje é exatamente isso. Eu acho que a gente pode fazer por, assim, como nós estamos em poucas pessoas aqui na sala, na verdade, lá na divisão que eu fiz, enviei para vocês agora, até eu copiei e enviei cada link onde vocês estão, cada sala tem 8 pessoas. Só a última sala, que eu acho que tem 10 pessoas ou 11. E o que eu fiz? Eu dividi o texto, como vocês viram, por cor. Vai aparecer grupo 1, cinza, grupo 2, amarelinho, grupo 3, um pedacinho do texto. Bem uma folha, mais ou menos, que vai dar uma folha só do texto, para que a gente se aprofunde no questionamento que está naquele pedaço. Talvez apareça outros assuntos, mas é só para se aprofundar naquele questionamento, que é o que a gente precisa fazer para o objetivo, entender para o objetivo do tema que a gente está estudando. Estão compreendendo, minha gente? Sim?
Sim, professora, sim, sim. Então é exatamente isso que a gente tem que fazer. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte: cada um vai lá e entra na sua sala. Quando vocês entram na sua sala, esse microfone aqui tem que ficar fechado. Vocês vão abrir o microfone só lá na sala. A única pessoa que entra em todas as salas sou eu. Vocês, de preferência, não entrem em outro link. Só entram no link que eu cadastrei o seu e-mail. Então, eu cadastrei os 50 e-mails hoje, dividi por tema e fiz uma pergunta-tema. No texto aparece esse questionamento. Por exemplo, olha, está escrito assim, dinâmica de grupo de estudo, sala 1, grupo 1. Tem muita coisa escrito lá, mas a pergunta norteadora desse pedacinho que a professora colocou, separou para o grupo, ela questiona: por que foi tão importante uma revisão na gestão pública no Brasil? Explique. Por que foi importante? Ele vai aparecer vários autores, né, falando sobre a importância de rever toda a ação, todo o trabalho, todo o desenvolvimento dos processos dentro da gestão pública. Tudo bem, minha gente? Então, o grupo pode fazer uma leitura, se todo mundo quiser fazer uma leitura em voz alta, alguém fazer uma leitura no grupo, ou simplesmente vocês já vão direto para entender onde que está isso no texto, porque todo mundo tem o texto, né, inteiro, mas tem esse texto que eu mandei, que já está grifado. Aí no grupo 2, o setor público dispõe de instrumento de planejamento estratégico, quais as limitações e os pontos críticos? Explique. No grupo 3, explique quais os principais conceitos de planejamento público que já estavam destacados na Constituição, aqui faltou um que, tá? Que já estavam destacados na Constituição de 1988. Tudo está bem explícito no texto. Nada está difícil de encontrar e de discutir. Quarto, comente sobre os principais limites do planejamento estratégico no setor público. Quinto, grupo vai ler só aquele trechinho, discutir isso aqui, e uma pessoa do grupo ou duas vão falar o que o grupo inteiro entendeu. Se todo mundo quiser falar do grupo, também pode, não tem problema, tá? O quinto, descreva os outros aspectos relevantes que distanciam o planejamento público do planejamento estratégico das empresas. Também está lá no texto em destaque. E o sexto grupo, pontue outros problemas relevantes no sistema orçamentário tradicional que ocorre tanto no nível municipal quanto no estadual e impactam o planejamento. Tudo bem? Positivo, professora. Pessoal, tá simples, não tá? Oi, Giovanni. Entrando mais gente, Kessia. Ô, isso é hora, Giovanni? Pelo amor de Deus. Isso aí, puxa a orelha. Ô, meu jovem Paulo, desde já perdoe-me a todos pelo atraso. Cheguei agora há pouco do trabalho. Tá desculpado. Muito bem. Giovanni, quem chegou agora também, Kessia, nós estávamos comentando a dinâmica do estudo em grupo. Vocês receberam lá os links dos grupos, e aonde está o seu e-mail, o seu nome naquele link, você já está cadastrado naquela sala para fazer a discussão do texto, daquele pedacinho no texto que eu enviei. Eu também enviei o texto com o tema separado, tá, minha gente? Para vocês comentarem. Está escrito artigo gestão estratégica no setor público. Tanto eu coloquei lá no SIGA, como eu coloquei, enviei para vocês no WhatsApp agora. Então, ó, o grupo 1, ele vai, todo o texto dele está em cinza. Fica bem rápido para ler, porque é pouquinho mesmo. Na verdade, como está com espaçamento em 1,5, isso aqui é só uma folha. Uma folha você lê em 3 minutos. Acho que é bacana vocês lerem em voz alta, mas sempre lembrando o que a gente está questionando. E aí vocês conseguem fazer uma discussão. Acho que a gente pode fazer a leitura e a discussão em 15 minutos. O que vocês acham? Aí amarelo, o 2, olha. Depois vem o cinza. De novo, o grupo 3. Está bem simplesinho, assim, a forma de olhar tanto o texto como o entrar no grupo. Auane, tudo bem?
Vocês precisam, então, responder aquela pergunta que é norteadora do pedacinho do texto, porque assim a gente estuda todo o conteúdo de forma dinâmica. Todo mundo vai aprender um pouquinho e vai compartilhar depois. Aí, o que vai acontecer? Agora, são 20 horas e 20 minutos. Aqui nesse ambiente que nós estamos, que é o ambiente da classe, que é o Classroom, né? Classroom. Esse ambiente da classe aqui, eu vou deixar uma musiquinha tocando. E lá onde vocês vão entrar, vai estar bem quietinho. Porque no link que vocês vão entrar é outra sala. Só vai estar nessa sala as pessoas que foram cadastradas lá. Aí você percebeu que está só você, eu quero discutir isso com vocês agora. Tem duas situações. Ou você lê e você mesmo explica aqui. Quem que vai estar ganhando? Só você que está, né? Você vai discutir sozinho e a gente pode ajudar também na discussão. Ou a gente sai, escolhe só 2 temas, volta para essa classe maior, escolhe só 2 temas e comenta sobre eles. Porque, na verdade, minha gente, a dinâmica está para 50 pessoas. O que vocês acham? Vamos fazer a separação para o grupo mesmo, professora. Qualquer coisa, se faltar, a gente volta aqui e a pessoa entra em um outro grupo. O que a professora acha? Eu acho que fica bacana. Vamos fazer uma... Professora, eu não entendi nada, eu tava sem internet, eu não consegui entrar e eu tô perdida. O que vai fazer aí? Vamos lá. Pessoal, a gente vai fazer uma dinâmica de grupo com o estudo que eu antecipei para vocês ontem. Enviei o artigo, né? Só que nós também temos cada grupo vai responder uma pergunta norteadora que eu coloquei para vocês lá no WhatsApp e que também está no Siga. Tem 6 perguntas ali norteadoras. Para o pessoal que não veio, que não compareceu aqui, eles vão responder as 6 e vão enviar para mim, valendo ponto, tá? Vocês já vão receber o ponto aqui pela participação na sala e pela discussão. Você vai entrar, quando começar a dinâmica, quando eu falar, pessoal, vão para a sala. Vocês vão sair daqui, fechar o Meet aqui, nesse link que vocês estão, e entrar no link onde está o seu nome. O que eu vou fazer a pergunta agora, para eu ter uma ideia, se todo mundo aqui está em sala diferente. Vamos lá. Suelma, em qual sala que você está? Eu estou na sala 6. Sala 6. Giovana. Giovana. Está olhando. Paulo, qual a sua sala? A minha sala 5, professora. 5, tá. Isso. Aldriele, qual a sua sala? Elina. Professora, minha sala 1. Sala 1? Aldriele, sala 1. Elina, qual a sua sala? Sala 2, professora. 2? Aí, praticamente. Sim. Carolina. Sala 2. Sala 2. 2? E Sara? Qual a sua Sala sala? 6. 3? 6. A gente já tem gente em todas as salas. Luane? Tô na 4. Tá. Eba, faltava só na 4. Milena? Sara? Tá Sara está na 6, né? Tá. E Kessia? Perdi meu número. Volta lá, então. Olha lá. Entra no WhatsApp. É só você abrir que você vai ver o seu e-mail lá. Tá? Como te colocar? Kessia? Eu perdi meu número de WhatsApp, professora, e eu não tô mais no grupo. Eu tenho outro número. Alguém consegue me colocar? Para mim poder ter acesso ao link? Peraí. Posso mandar também por aqui, tá? Peraí, minha gente. Eu vou fazer rapidinho. Ô, Kézia, você é o grupo 4, sala 4. Tô olhando aqui.
Kézia Tá, Guedes, não precisa colocar @unemate.br. no chatzinho aqui. Copiar. Ela é a sala 4, professora. Tá. Vou colocar aqui para vocês, tá? Pular. Pronto, agora todo mundo tem acesso. Estou colocando aqui o mesmo material que eu coloquei lá. Olha aqui, você vai ver o seu número. Ué, só que aqui não saiu. Ui, o que foi isso? Olha aqui. Aparece o seu nome e o link para você entrar. Tudo bem? Coloquei aqui no nosso chatzinho separado. Professora, a Milena é grupo 5, o celular dela travou, a internet aqui em Paranatinga não é muito legal, às vezes trava tudo. Tá, grupo 5. O Everton. Professora, não tá aparecendo meu e-mail aqui, não, dona Nemate. Tá vendo Adriele, Ana, Arlan, Bárbara? Cadê o meu? Pode colocar. Você tem que ir lá para baixo, Kézia. Tem que ir lá para baixo. Tem mais continuação lá embaixo. Você viu a sala 4, lá embaixo. Esse nome que você falou aí é o primeiro grupo. Qual é o seu Professor... Professora, a minha é a sala 6. 6, joia. Giovanni. Oi. Qual que é o seu grupo? Meu grupo é o 3. 3, joia. Cassie. 3. 3. E da Cassia? Cauane, viu o seu? O meu é 4. 4. Ah, joia. Cauane? O meu é o 4, professor. 4. E Ana? Ana Clara? Cassia, o link do nosso grupo está na Sala 1. primeira e na segunda aula. Sala 1? Tá. Isso, sala 1. E professora, mas falaram que eu tinha que passar aqui para baixo, que ia estar lá embaixo, mas o meu não aparece nada embaixo. Não tá. Coloca aqui o seu e-mail no chat. Tá. Vou colocar. Tá. Muito bem, minha gente. Todo mundo entendeu a dinâmica? Quem for chegando depois, eu vou colocar lá, vai entrando, tá? Nos grupos, vai entrando por aqui. Já temos 14. Beleza. Ah, o seu, você não tem da Unemate? Yeah. Tenho esse. Esse é o do Unemate. Não, tá gmail.com.br. O da Unemate. Não. Eu coloquei errado, mas em vez desse Gmail é o Unemate. Ah. Vou colocar o certo. Tem um grupo aqui que só tem uma pessoa? Tem algum? 3, né? Eu vou colocar você no grupo 3, então. Você pode entrar no grupo 3. Tudo bem? Eu vou colocar você lá. Minha gente, então, todo mundo agora para o grupo. Pode sair daqui, sai daqui de uma vez e entra lá. Depois, quando for daqui, quantos minutos? Espera aí, vamos combinar. Agora são 20 horas, 19 horas e 28. Daqui... 8 horas. 8 horas em ponto, o que a professora acha? 8 horas? Eu acho que eu acho que vai ser muito tempo até, Paulo. Eu acho que daqui 15, 20 minutos dá para voltar. Professora, boa noite. Oi, Stephanie. Escolhe um grupo para mim. Você viu o seu nome aqui, o seu e-mail está num grupo desses aqui. Desse que eu coloquei aqui no chat, e também aquele que está lá no WhatsApp e está no SIGA também. Eu mandei essa lista em todos esses lugares. Tenta encontrar aqui, é melhor, Stephanie, para você entrar. Ok, obrigada. Tá na sala 6. Se você não encontrar, você fica aqui, vai enquanto você encontra. Tá na 6, Stephanie. Então, vamos lá, minha gente. Fico esperando vocês em 15 minutos, mas eu vou entrar na sala também. Beleza. Vou encontrar uma musiquinha aqui para deixar, tocando. A senhora vai ficar revisando entre as salas? Eu posso entrar nas salas. Só eu que posso. Mas eu não vou falar nada lá. Fica bem quietinha. Tranquilo, então. Estou encerrando aqui, vou entrar lá. Tá.
Então, vamos aguardar o pessoal entrando. Se alguém tiver algum problema, eu vou deixar avisadinho lá no grupo também. Vou colocar no mudo aqui. Prof, o grupo para entrar, o link para entrar na sala tá no WhatsApp, né? Só que eu não tenho acesso porque eu tô sem WhatsApp. Mas eu mandei aqui também no link? chat, olha aqui. Cadê? Eu não tô achando. Aqui Qual só que é o tá, seu grupo, ó, Kézia? a mensagem tá aqui, é Rosana, a senhora, né? Tá aqui. O 1, daí tá os e-mails de quem tá no 1, daí 2. O meu não tem mais nada. Não tá aparecendo nenhum link para entrar. Professora, envia o link da sala 6 também para mim? Sim, porque para mim não tá link de sala. Eu vou pegar aqui, eu vou pegar o link da sala 6. Espera aí só um minutinho. Eu tô na sala... Eu esqueci qual que a senhora falou. Foi 3 que a senhora falou? Quem? Ah, eu? Kézia? É. 4. 4, né? Stephanie? Tá na 6. Espera aí, eu já vou enviar o link para cada um aqui. Por aqui, vou pegar aqui do... Professora, uma pergunta. Você tem Sim. que permitir a entrada da gente na sala? Não, porque se você entrar por aquele e-mail... O meu tá pedindo permissão. É porque você está entrando pelo seu computador ou celular? Computador? Ele tem algum e-mail aberto, você tem que fechar todos, deixar só o da Unemate. Ah, eu tô com 2 abertos. Então, tem que fechar tudo, tá, gente? Eu vou sair daqui e entrar de novo. Obrigada. Por isso que às vezes fica pedindo, porque não está conectado só na Unemate colar. Esse aqui é o 6. Opa, desculpa, esse é o 4, minha gente. Esse é o link do grupo 4. Agora apareceu para mim. É? Agora eu vou enviar o grupo 6. Vixe, meu PC. Hã? Eu tava na sala e meu PC desligou. Na sala lá de individual. Só tava Que horas você? que vai vir responder as questões? Hã? Que horas que vai vir responder as questões? Daqui 20 ou 30 ou 15 minutos, Ah, tá. tá? É só aquelas questões, vocês viram as questões, né? Eu vou tirar as questões e eu vou mandar aqui. No caso, o meu é o grupo 3. Vai falar sobre a LDO, a PPA e a LOA, não é? Isso. LRF. Explique quais os principais conceitos do planejamento público que já estavam destacados na Constituição. O seu grupo 3 é essa questão. Tá. Ele responde primeiro, aí que ele cita, lá embaixo elas. Mas é isso que você vai fazer mesmo, vai ficar bem legal. Bacana. Acho que eu vou dar uma mexidinha aqui, vou colocar só as questões. Professora, o link do grupo 6. Ai, desculpa. Tudo bem. Eu copiei, aí o Giovanni falou comigo, eu esqueci de colocar. Copiar. Muito. Aí, grupo 6. Obrigada. Obrigada a você. Ai, Ana. Audriele. Ah, é, Audriele, peraí. Agora eu vou entrar lá. Entrar em todos. Não, peraí, vou fechar. Vou voltar aqui. Vou listar. Oi, Stephanie. Professora, como é que ficou? Dividiu em grupos, em salas? Isso, está dividido em grupos, em salas. Ixi, eu perdi aqui, eu estava fazendo janta e esqueci agora. Vou dar um pouco aí, que eu tô com uma fome que você não imagina. Eu vou comer até os dedos. Tô brincando.
Henrique, você vai entrar naquele grupo, você vai sair daqui a pouquinho e vai entrar na sala onde está o teu e-mail, tá? Eu vou entrar agora em todas elas rapidinho para ver quem que precisa que libere. Onde está o meu e-mail institucional? Não, é para você entrar no... Tá o seu, Audriele, já está. Ah, já entrou, Audriele. Aí. Você já entrou? Cadê a menina? Ah, ela está na sala errada. Espera aí, vou falar com ela aqui. Oi, Ana Clara, entra lá no grupo com a Audriele, por favor. No grupo 1, ela está te esperando. Pronto, mandei no WhatsApp. Eu vou voltar para outra sala, tá, Audriele? Mas vai lendo aí, responde essa questão aí, que você vai falar lá na plenária. Vou para outra agora. Sai dessa, grupo 2. Entrar no Meet. Oi, Elina, tá sozinha aqui? Elina? Oi, Elina. Tá sozinha no grupo? Não, mas já vai lendo o seu pedacinho aí da resposta, tá? Tá, beijo, obrigada. Três. Oi, Giovana tá sozinha também? Abre o microfone, abre o microfone. Na verdade, o meu PC desligou, não tô conseguindo conectar lá. A internet que tá ruim do... Porque a casa é grande, Peraí, e fica caindo toda hora. Ô, Giovanni, volta lá. Ela tá aqui, ó. Tá falando, reclamando que vocês estão agora em 2 grupos. Ela tá te escutando. Eu tô tentando entrar lá no grupo. Mas você tinha entrado. Volta de novo lá. É que a internet do computador, notebook aqui tá ruim. Tá. Não tá carregando. Não, Giovana, você tá no grupo. Fica aí. A dele que caiu, tá? Pode continuar. Vai lendo a questão aí já. Já vai. Pode falar. Mas tem mais coisa, Giovana. Aí é só o começo da resposta. Todo esse pedaço é a resposta. É. Mas na hora você não vai falar assim. Você vai falar, ó, aconteceu isso, 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 e aí depois veio isso, isso, e a lei tal, entendeu? Aí Giovana falou, tô saindo. E aí, Giovanni pode sair dessa sala e ficar só naquela, depois você volta. Vou voltar aqui. Doutora, você vai me colocar numa sala? Hã? Você vai me colocar num grupo aí? Henrique, você já está numa sala, você já está num grupo. Só que você não olhou a relação lá, os nomes que estavam? No WhatsApp? É. Peraí. É que eu fui te apagando aqui. Vou voltar. Ops. Meu Deus do céu. Acredita que essa porcaria salvou e tirou meus links. Você está na sala 3, eu acho. Não, eu tô no grupo 5. Aí, então, no caso, aí você vai entrar naquele link. Entra direto pelo WhatsApp mesmo, que é melhor. Tá? Tá, beleza. Alô? Stephanie, você não conseguiu entrar?
Giovanni, vocês dois podem fechar aqui, que fica mais leve para você ficar só no Meet. Eu consegui sim, professora. Eu vou sair aqui. É melhor, porque sua internet vai rodar melhor. Tá bom. Enquanto isso, eu vou ficar passando nos grupos. Eu vou no grupo 4. Vamos lá, ver aqui o pessoal. Puxa vida. Opa, aqui tem bastante. Só estou passando, só estou passando. Aqui, que bom que esse grupo está cheio. Outro, tchau. Tô passando. Ai, tá cheio. Só estou passando aqui, minha gente. Podem ficar aí. Terminem aí. Vocês estão conversando? Lendo? Desculpa aí, então. Falou, tchau, tchau. Daqui a pouco eu volto aqui. Muito bem, tá todo mundo indo super bem. Vamos deixar, então, o pessoal mais quietinho ali terminar. A gente vai ficar uns 5 minutinhos, acho que é melhor ficar em silêncio, né? Por uma musiquinha aqui para rolar, enquanto nós aguardamos as respostas. Esperando aqui. Tudo bem.
Pedro, Pedro de volta. Vamos. Podemos voltar?
Vamos voltar para a sala, Elina? Aí você sai dessa daqui e volta naquele da aula, tá? Beijo. Vamos voltar já. Vai dar tempo de todo mundo falar um pouquinho. Todo mundo não puder, pelo menos uma pessoa por sala tem que falar o que vocês respondem para aquela questão, tá? Estou aguardando vocês lá. É só fechar aqui de uma vez e voltar para aquele link da sala de aula. Vamos voltar para a sala? Então, estou esperando vocês lá. Fechem de uma vez que saiam daqui e entrem no link da sala. Até mais. Oi, minha gente. Vamos voltar para a sala? Fecha de uma vez. Tá tudo? Tá, beleza. Vamos lá. Mais Vamos lá, minha gente. Vamos voltar para a sala? Tá. Eu acho que um de vocês pode falar, tá? Vocês são os últimos, ainda dá para dar mais uma. Mas é bom vocês ouvirem os outros falando também, tá? Estou esperando vocês lá. Aham, agora sim. Tudo bem, minha gente? Deu tudo certo? Tudo certo, professora. Ficou só em duas pessoas lá na sala, só eu e a Milena, mas a gente conseguiu se entender e chegar no argumento aqui. Teve uma sala só que ficou sozinha a Elina. As outras tiveram três pessoas. Bacana. Acho que sim. Daqui a pouquinho todo mundo entra, quando a gente começar, eu já vou. Ao máximo. Tá voltando todo mundo, só mais um pouquinho. Senta aqui. Esperando. Cadê o restante da turma?
Acho que tem uma sala inteira que não está aqui, a número... Ah, estão entrando. Muito bem, Adriele, na sala 1. Tem um coleguinha aqui querendo que aceite. Paulo já entrou. Deu tudo certo. Muito bem. Será que já entrou todo mundo? Tá faltando um grupo, né? Vocês. Ai, ai, ai. Deixa eu ver se eu chamo eles por aqui. Acho que eu vou ter que voltar lá. Só um minutinho, minha gente. Eu vou voltar lá no grupo. Grupo 6, grupo 6. Grupo 6. Ué. Oi, minha gente. Estão esperando vocês lá. Tá, falou. Agora sim, estão voltando. Sabe o que é bacana também dessa atividade, minha gente? É que... Vou tirar um print aqui. Pode falar, Ana. Professora, como que a senhora consegue entrar em 2 grupos no Meet no mesmo tempo? Eu consigo entrar até em 6, só que a internet tem que estar boa. A internet teve uma hora que deu uma bloqueadinha aqui, a música ficou bem... Quase que não ia. Mas depois voltou. É porque quando você cria a sala, fica mais fácil. Ah, sim, entendi. Então, vamos lá. Acho que o pessoal está voltando aqui do grupo 6. Eu fui lá, tem 3 pessoas. Pedi para eles voltarem. Deu certo, Adriele? Quem que estava contigo, Adriele? Eles estão voltando. Stephanie. Ela estava comigo, professora Ana Clara. Clara. Era no grupo 1, né? E isso, e Beatriz. Beatriz. Beatriz, grupo 1 também. Giovana estava no 2, né? Não. Giovana estava em que grupo? Estava no grupo do Giovanni, né? Qual que era o seu grupo, Giovanni? Deixa eu olhar aqui. 3, já vi. Obrigada. Acho que é isso aí. Voltou todo mundo do grupo, Stephanie? Prof, dos 6, acho que tá só eu, mas o Everton e a Stephanie também já tá aí. Não sei se o Everton entrou. Tá certo. O Cleverton? Eu já tô aqui. Tá. Tinha mais alguém com vocês lá? Não, só o Everton e a Suelma. Ah, tá. O Everton deve estar tentando entrar. Então, minha gente, que bacana. Nós temos que começar as apresentações. Podemos começar, então, pelo grupo número 1, né? Que vai falar um pouquinho sobre por que é tão importante uma revisão na gestão pública do Brasil. Pode falar. Pode começar, por favor. Grupo 1. Boa noite a todos. Vou falar o que eu entendi, né? E
até onde eu sei. A revisão, ela foi necessária para ter um melhor planejamento na gestão pública, tanto na esfera estadual, municipal e da União. Isso, eles usam os instrumentos, né, de planejamento, que é o plano plurianual de 4 anos. Lá eles vão definir o que vai ser feito no mandato, né, do governador, do prefeito e do presidente. Então, cada ente, né, federado, ele vai fazer, né, esse planejamento e vai colocar o que vai ser feito nos próximos 4 anos. E a gente vai ter, né, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que também, né, vai colocar os orçamentos e tudo mais, e a LOA, né? E isso foi necessário fazer esses instrumentos, como que eu posso dizer? Até mesmo para a população acompanhar, né? Como que qual que é o dever, né? Daquele governador, daquele prefeito, do presidente, né? E quais são as intenções que ele vai fazer na sua cidade, no seu estado, né? E no Brasil. E eu acho super importante porque você tem que colocar no papel o que você vai fazer, né? Seja na sua cidade, por exemplo, a gente vai ver no plano plurianual que ele começa no 2º ano. Por exemplo, agora a gente teve, né, do presidente da República. Só no 2º ano do mandato dele que ele vai fazer o plano plurianual. E ele vai ter que dar, esse ano de 2023, ele vai ter que dar sequência ao do antigo presidente. Então, isso é fundamental por ter essa continuidade, porque não é assim, mudou de presidente, então acabou tudo, vai ser tudo novo. Não, ele tem que dar continuidade. Isso serve tanto para prefeito e governador. E é isso. E o Brasil, ele está entre um dos 10 piores em arrecadações de impostos por sonegações. Então, por isso que foi importante essa revisão da gestão pública no Brasil, né? Porque apesar dele ter um PIB alto, o índice de sonegação de impostos ele é alto. A arrecadação não é boa no Brasil. Ele está entre um dos 10 piores, né? E entre os 30 países com maior carga tributária. Ele continua sendo o que proporciona o pior retorno de valores arrecadados. Perfeito, Adriele. Excelente. Vocês fizeram uma boa leitura do pedaço do texto e conseguiram responder a questão. Sobre esse questionamento, alguém quer falar alguma coisa a mais? Então, passamos para a segunda questão, né? Oi, espera, meu Deus. Eu estava aqui no grupo, começou já? Já. Tá, tô entrando aí. Você estava no grupo 1, né? Eu sou do 3. Do 3, então agora é o grupo 2. A questão do grupo 2, o setor público dispõe de instrumentos de planejamento estratégico. Quais as limitações e os pontos críticos? Explique. Quem é do grupo 2? Pode começar. Professora. Sim. Vou dar uma leve resumida, tá? Que eu tô sozinha e vou tentar explicar melhor para você. Elina ficou só mesmo. Carolina saiu, né? Vou cortar o nome dela aqui. Bom, o tópico 2, né, que foi selecionado para mim, tem por título Administração Estratégica. Bom, a metodologia, né, ela fundamenta-se no planejamento de ações que compreendem o universo na qual a organização se encontra inserida e com o qual se relaciona enfrentando, né, desafios e aproveitando as oportunidades do ambiente para atingir um determinado objetivo. Ela se divide em três categorias: as estratégicas,
administrativas e também operacionais. As limitações e os pontos críticos que eu percebi, né, no desenvolvimento do planejamento estratégico, a primeira é que são estimativas baseadas, né, que são o cenário utilizado para a realização das projeções que revelam tendência, fazendo com que a administração precise rever ou ajustar metas a longo prazo. Então, assim, ela tem que desenvolver um plano, planejar, né, mas também ela tem que fazer alterações ao longo do tempo, conforme o que está acontecendo dentro da empresa. O segundo, né, deve estar adaptando às circunstâncias, então não é só você planejar e ter o seu plano ali, sendo que está acontecendo 1 milhão de coisas ali dentro e você não se adequa a essas mudanças, essas circunstâncias. O terceiro, a execução não é automática, então não é uma coisa assim, rápida, né? Mas ele tem que ser efetivamente adotado pelos funcionários da organização. E muitas organizações têm essa dificuldade, porque alguns funcionários são resistentes às mudanças, né? Ainda mais a longo prazo. Eu fazia de um jeito, e agora eu vou ter que fazer de outro, mas por quê, né? Então, muitas vezes tem esse ponto crítico. E por último, que eu observei, que o plano não deve tomar lugar da administração, né? Assim, tem que os dois trabalhar junto, né? Atividades não são previstas no planejamento e devem ser avaliadas pela administração e executadas, caso seja necessária a obtenção dos resultados desejados para a empresa. E é isso. Excelente, Elina, muito bem colocado. Obrigada. Pessoal, alguém gostaria de complementar ou fazer alguma pergunta para a parte do texto da Elina? Então, vamos para o grupo 3. O grupo 3 vai responder o questionamento. Explique quais os principais conceitos de planejamento público que já estão destacados na Constituição de 1988. Porque esse estudo ele faz uma retomada, né, histórica, ele faz uma crítica também à situação. Então, a situação também, tipo assim, a situação que o Brasil se encontrava antes dessa Constituição, né, na verdade, porque ele enfrentava problemas de infração, problemas na economia, tipo assim, faltas de uma norma, de leis, né, mais rígidas para que as coisas acontecessem. O que mais? Vai falar um pouquinho, Giovanni? Eu acho que o áudio dele está fechado. Aí. Agora, como o meu áudio está bem? Tá. Muito bom, Marco. Então, como a minha Giovanna explicou, o que acontece? Com toda essa globalização, essa nova inserção do neoliberalismo, os grandes investidores, principalmente dos mercados financeiros, têm uma preocupação com as contas do governo, para onde está indo o orçamento do governo, por causa também do endividamento. Por quê? Não só por esse lado, mas principalmente pela administração dos nossos recursos, dos nossos impostos. Então, eles devem ser administrados da melhor forma possível. E com isso, foi implantado essas ferramentas de planejamento. E principalmente na Constituição de 1988, que ela já traz alguns aspectos, mesmo lá atrás. Olha, a Constituição ela trouxe modificações na forma de se planejar e organizar a ação pública e na aplicação dos recursos, ou seja, estabeleceu as novas diretrizes para o orçamento e nos 3 âmbitos federativos, inclusos na União, no Estado e nos municípios. Beleza, e quais são essas ferramentas de planejamento que é descrito na Constituição? A gente tem 3, tem o PPA, que é o Plano Plurianual,
a LDO, que está descrita lá no artigo 165 da Constituição, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, essas daí são as 3 ferramentas básicas que já vem inserido na Constituição Federal. De como? Isso serve como ferramentas de planejamento do orçamento público. É importante a gente salientar que o planejamento e o orçamento são termos que, no sentido político e administrativo, estão vinculados. Não existe um sem o outro. Por quê? Porque para aprovação do meu orçamento, do meu planejamento, eu preciso da aprovação do legislativo, que tem como a função legislar e fiscalizar o quê? As ações e a administração que o Poder Executivo faz sobre os recursos. É nesse sentido, professora? Tá. Daí, falando agora, o que é essas ferramentas? Então, a gente tem lá o PPA, que é uma ferramenta de planejamento de médio a longo prazo do governo, seja o governo federal, estadual ou municipal. Que ele é elaborado com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vamos ver aqui que o artigo 165 diz aqui, ó. O artigo 165 da Constituição estabelece que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, é um instrumento de planejamento e tem como funções básicas estabelecer as metas e prioridades da administração pública federal para o exercício financeiro seguinte e orientar a elaboração de quem? Da LOA, da Lei Orçamentária Anual. Alterar a legislação tributária, estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Por quê? Os recursos, eles são limitados, são escassos. Agora, as necessidades de investimento e as prioridades são infinitas. Olha o nosso Brasil, olha o nosso município e o estado. Quantas são as áreas que precisam de investimento, que tem algum desfalque? E para isso, a gente precisa ter uma boa administração e uma eficiência e eficácia na hora de gerir esses recursos, para não faltar em um, não faltar em outro, não ficar sem muita, e por aí vai. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, ela é a base para que possa se elaborar o PPA. Que esse PPA, ele é aí de 4 anos. Ou seja, quando o governo entra, o executivo, seja o município, estado ou união, ele elabora esse plano orçamentário com base na LDO, que vai dar a prioridade de investimento. Onde eu vou poder investir nesses 4 anos? Quais vai ser minhas receitas, as minhas despesas, quais são as prioridades? E essas prioridades está descrito lá na LDO. Aí é mandado para o Congresso, para a Câmara ou para as assembleias para aprovação desse plano. Por isso que muita gente fala assim, o governo ele só governa 3 anos. Por quê? Porque como ele tem duração de 4 anos, o primeiro ano que o governo assume, ele está cumprindo o orçamento do PPA do governo anterior. Igual o Lula assumiu esse ano aqui. Esse ano ainda é o último ano do PPA que o Bolsonaro fez lá atrás. E nesse primeiro ano que o Poder Executivo assume, ele já planeja os próximos 4 anos, que depois vai para aprovação na Câmara, com base na LDO. E durante esses 4 anos, tem a LOA, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que ela faz? Ela vai aprovar, ela vai prever as receitas que vão ser arrecadadas e fixar as despesas. Em uma linguagem mais simples, que não é da área, o que é? Eu vou ver quanto que eu vou receber de imposto e o que eu tenho que pagar, o que eu vou investir. No final, claro, desses períodos, a gente vê se a gente teve um resultado superavitário, teve deficitário. E é importante dizer que na administração pública, o gestor público ele só pode fazer aquilo que está dentro da lei. Mas, Giovanni, se eu gastar aquilo que não está no meu orçamento? Eu mandei a LOA, eu fiz a LOA, foi aprovada no Congresso,
a lei orçamentária que eu vou usar nesse ano, mas chegou no final, eu usei um dinheiro a mais. Eu posso ser enquadrado num crime de responsabilidade. Engraçado que a gente teve toda essa história inflacionária do Brasil lá em 88, né, na década de 80, quer dizer, com o descontrole das contas públicas, o que acontece? Gera inflação, gera dívidas externas que o governo tem que ficar recorrendo a empréstimos. Então, no ano de 2000, foi criado a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que todo o Poder Executivo ele tem que ter uma responsabilidade na hora de fazer os seus gastos. Porque ele sair fora dessa lei, o que acontece? Ele perde o mandato. Tem um caso bem polêmico, que uns vão dizer que houve crime de responsabilidade fiscal, outros vão dizer que é golpe, foi o impeachment da Dilma, em 2014, que abriu créditos extraordinários, daí veio a ala dizendo que ela gastou o que não podia gastar, mas não vamos entrar no mérito. Então, isso é uma das consequências que pode acontecer. Então, para o governo poder planejar, poder gerir os recursos, é tudo com base de lei. Quais são as leis? Está previsto na Constituição. O PPA, a LDO e a LOA. Muito bem. Ficou ótima a sua explicação. Muito obrigada, Giovanni. Giovana também. Muito Obrigada, prof. Político. Verdade. Vamos para o grupo 4. Comente sobre os principais limites do planejamento estratégico no setor público. Grupo 4. Tinha bastante. Sim. Prof. Só mais um comentário aqui. E quem que vai fiscalizar se o governo, se o executivo está dentro dos parâmetros, não está havendo irregularidades, corrupção? Quem? São os órgãos, as autarquias, como a Controladoria Geral da União, que fiscaliza todas as ações, o Tribunal de Contas, que ele aprova se as contas do governo estão batendo, o próprio Legislativo, que na hora de aprovar essas leis, ele vê, opa, aqui não está legal, vou vetar essa lei, rever porque não está legal esse orçamento. Então, além da lei que já prevê, tem todo um aparato fiscalizador para ver se os nossos recursos não estão sendo geridos indevidamente. Claro que isso é só na nossa idealização, existem muitos casos que não é isso daí. Obrigada. Vamos lá para o grupo 4. E aí, menina 5 vai começar primeiro? Boa noite, eu vou começar. Na verdade, nós 3 que estávamos lá na sala, vamos falar um pouquinho, né, a respeito do assunto. Então, primeiramente, para iniciar a respeito de se tratar dos limites, a reforma de 1990, ela veio propor uma nova forma de gestão do setor público, propondo ser mais eficiente, né, através do planejamento de longo prazo, que seria o plano plurianual. Mas ainda assim, com essas mudanças, essas propostas, ainda há uma crítica a respeito das ferramentas utilizadas no setor público, né? Que não seria uma ferramenta adequada, que seja eficiente, e é sempre um questionamento se não seria adequado usar, então, as ferramentas lá do setor privado para fazer com que o setor público trabalhasse de maneira mais eficiente, menos burocrática também, né? E são traçados alguns objetivos nessas críticas de que faria com que a gestão pública fizesse um governo mais empreendedor, mais competitivo, né, proativo, voltado para o mercado, que tratasse o cidadão como um cliente, né, e que oferecesse um serviço mais barato e melhor.
Então, fizeram uma entrevista com alguns funcionários da Prefeitura de Belo Horizonte, né, a respeito disso. Seria adequado usar o modelo privado dentro do modelo público, né, dentro do setor público? E aí a resposta foi negativa, né, que não dá certo. Mas por quê? Primeiramente, porque é considerado que o Estado ele é muito lento e tem muita burocracia dentro dela. E sem falar do controle que exerce o Poder Legislativo e o Tribunal de Contas dentro do setor público. Então, isso não daria certo usar as ferramentas do privado dentro do público, primeiramente por causa desse controle exercido. E também a questão dos gastos, né, do gasto orçamentário, desse controle desses gastos. Então, não seria viável utilizar ferramentas de fora dentro. Isso caracteriza o setor público como tendo seu próprio planejamento, um planejamento característico de setor público mesmo. As meninas vão continuar. Obrigada. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre orçamento público. A princípio, o orçamento público surgiu sobre o regime do liberalismo econômico. Era como um instrumento disciplinador das finanças públicas. Ele tinha como objetivo a gente ter uma noção para onde estava indo o dinheiro público. Para quem contribuía, né, que somos nós cidadãos, ter uma noção, né, para quais contas estavam sendo pagas, quanto que eles tinham alcançado de impostos, né? E com a modernização, passou a servir para uma administração do dinheiro e para planejamento. No caso, para os órgãos públicos ter uma noção do valor adquirido para poder ter investimento, né? Para pagar as contas públicas, para investir em escolas, investir no bem da população, né? E por conta das denúncias de corrupção, que eu acredito que deve haver muito, né? Porque dentro desses órgãos públicos, mesmo tendo a maior fiscalização, ainda deve haver corrupção, né? Pessoas desonestas. Então, por conta dessa corrupção, se faz necessária essa transparência, né? Que é para poder a gente ter uma noção de se realmente está sendo investido, se não estão, como é que eu posso falar? Tomando posse, né, do dinheiro público, do dinheiro que é para ser investido na sociedade, né? E no texto fala um pouco sobre a questão pública das questões financeiras e a questão privada, que na pública tem muito mais essa cobrança, muito mais essa fiscalização, que nos órgãos privados é estabelecido, né, para cada setor uma função e não é cobrado tanto igual no setor público, porque eu acredito que deve haver muito mais corrupção, muito mais desvio de dinheiro nos órgãos públicos, né? Então, é mais ou menos isso que o texto tem que explicar, nessa parte que eu peguei. Boa noite, pessoal, a todos. Um pouco mais acrescentando o que as meninas disseram, que a máquina pública ela é engessada, burocratizada, tem um processo lento também, né? Esses são limites, assim, que, assim, eu lendo o texto, assim, deu para perceber que poderiam, sim, equiparar o setor público com o setor privado, mas com toda o entrave que tem com a estrutura pública, com forte, por exemplo, com os dirigentes, né, públicos, principalmente pelo Poder Legislativo, Tribunal de Contas, tem interesses políticos também. Então, isso acaba deixando ela cada vez mais encerrada. Eu li uma passagem aqui que eu achei interessante, do Riane, que foi em 2009, que a oferta de determinados bens por meio do orçamento público torna-se necessária quando eles não são rivais ou quando, para esses bens, não se aplica o princípio da exclusão. Os bens sociais têm a característica da não rivalidade em seu consumo, isto é, são bens cujo consumo por um indivíduo não reduz o consumo por parte de qualquer outro indivíduo, sendo ele igualmente consumidor
consumido por toda a sociedade. Então, todo o serviço que é ofertado à população é consumido por todos. E esse limite, ele é muito evidente que acontece no setor público sobre essa assim, dificuldade de aceitar, ou assim, de haver mudanças, né, nessa questão do atendimento ao público, que é muito importante para a sociedade. E é um limite básico que continua sendo ainda muito burocrático no nosso país. Eu fico pensando assim que poderia haver essa flexibilidade em relação a vários processos que existem hoje, mas com a lei, que ela é bastante morosa também, é demorada também, que faz com que que o serviço público seja assim, tão criticado pela sociedade. Eu tinha lido também no artigo que eu achei interessante uma passagem falando sobre está falando aqui sobre o privado, público só pode, o público só pode, na verdade, o privado pode fazer tudo que a lei não proíbe. O público só pode fazer o que a lei permite. Achei interessante, porque o privado faz tudo que a lei permite e o público só o que a lei proíbe, né? E o público só o que a lei permite. E parece que é tão difícil assim se fazer, né? Essa situação aí. Mas é um entrave. É o que a sociedade mais reclama, né? São serviços públicos que são lentos, com um grande número de burocracia. E muitas das vezes parece que quando existe algo para beneficiar ali o legislativo, é bem mais fácil passar alguma lei ou alguma coisa que beneficia até altos salários deles, né? Mas quando se fala em eficiência de atendimento, não se vê da mesma forma, professora. Muito bem, obrigada, Cauane. Pessoal, ainda faltam 2 grupos e a gente já está com 1h30 de gravação. O que vocês acham? A gente toca ou deixa para terminar amanhã? Ou na próxima aula? Amanhã Pode ser na próxima aula, professora. Amanhã não vai ser a aula gravada, que a professora amanhã comentou? A gente vai ter isso. Pode ser na próxima aula, então, né? Vai ser quando? Segunda-feira, professora? Só não... Segunda-feira. Só que no sábado, pessoal, eu tenho que mandar uma atividade também, tá? Positivo, pode estar mandando. É assíncrona também. Professora, no sábado a senhora vai mandar a atividade, mas a gente tem que entregar no sábado mesmo ou no outro dia? Não. Todas essas atividades que vocês vão fazer, vocês precisam entregar para mim até o dia 30. Entendi, professora. Até o dia 30. E depois, até agora... 31, na verdade, pessoal, aí a gente vai mexer com o formulário, tá? 31 vai ser terça-feira. E aí depois a gente vai ter dia 1º, 2 e 3 para preencher o formulário. Professora, aí vai desculpa dar tempo. Interromper. Até agora a senhora só passou uma atividade, né? Que tinha um blog, eu acho, um site que a senhora mandou a gente ler, para a gente fazer um resumo, né? De 10 linhas. E esse, né? E agora vai ter o atividade agora, isso, com essa leitura e essa discussão. As pessoas que não participaram da aula de hoje para discutir uma questão no grupo, elas vão colocar uma resposta para cada uma e enviar para mim. Eu vou postar isso no Siga, tá? Até o dia 31, então dá tempo do pessoal que está só assistindo a aula fazer. Eu achei legal que vai retomar. Não, eu ia falar que é bacana que vai retomar um pouco esse artigo, que eu achei muito explicativo em relação ao planejamento estratégico. É muito bacana. Eu gostaria também, Cauane, que vocês tentassem aquilo que eu falei. Quando a gente lê uma vez, a gente entende, né?
Quando a gente lê a segunda vez, a gente começa a levantar um certo questionamento sobre aquela coisa. Aí, quando nós lemos, a gente discute e apresenta, nossa, fica muito melhor. Então, eu gostaria que vocês dessem outra lida, tá? Se possível. Amanhã, na nossa provinha, vai cair alguma coisa desse artigo também, e o que a gente estudou nas aulas anteriores. Professora, Sim. quem não fez esse resumo que a aluna falou, foi feito ontem, que tinha que enviar para a senhora? Não, eu coloquei lá no material até dia 30. Ah, então ainda quem Aquele não fez até dia ainda dá para 30. fazer, né? Tudo que vocês vão fazer vai ser até 31. Por exemplo, quem não veio nessa aula tem que colocar até 31, porque depois a gente vai mexer com o formulário de planejamento, aí vamos começar a discutir, acho que vai ser legal. Vocês gostaram desse sistema aqui que a gente discutiu? Gostei, professora, gostei. Ficou bem legal, né? Bem legal. Mas é bom que vocês falem, comecem a se apresentar mais, né, discutir mais. Isso enriquece muito. Descobri que tem que aprender muito ainda. Dá mais uma lida no artigo. Eu já li esse artigo algumas vezes. E todas as vezes que eu leio, eu já, aprendo mais. E agora eu peguei aqui um outro livro também que fala de gestão estratégica. Aí ele fala um pouco sobre essa Constituição que também ocorreu. Foi tipo assim, referente a que via muita coisa da coisa militar, né? Foi tipo assim, eles cortou ali na Lia foi um corte que eles não teve mais laços com a questão militar que veio antes dessa Constituição também. Achei bem bacana. Bacana. Pessoal, para o sábado, que a gente vai ter uma atividade, eu vou enviar um material que é do sistema público e a gente vai fazer um questionário em um dos capítulos, tá? Mas eu vou deixar de uma maneira bem dinâmica para depois vocês responderem escrevendo, até numa lousa interativa que nós temos aqui também, na segunda-feira. Tranquilo, professora, beleza. Amanhã tem Fala mais alguma coisa, Ana? Amanhã ela vai passar alguma coisa no SIGA, Giovanni. É uma provinha lá no Amanhã SIGA até dia 31. a avaliação, Giovanni, do que a gente aprendeu. Vai ter aula gravada. Isso. Eu vou fazer uma aula gravada, explicar como que é a nossa avaliação, aí vocês vão no SIGA e executam a avaliação. Vai ser tipo assim, eu vou deixar um tempo para vocês fazerem a avaliação, mas depois de aberta a avaliação, tem um tempo para terminar também, tá? Professora, já adiantando, minha colega irá falar com a senhora que ela está tendo bastante dificuldade de assistir às aulas por conta que ela está com uma neném recém-nascida. Ela é da minha sala. Ela me falou esses dias, antes de começar a aula. Então, aí ela veio aqui no meu WhatsApp hoje, falando, Ana, eu tô perdida, eu não sei o que é para fazer, tudo mais. Aí eu falei para ela conversar com a senhora, né, no WhatsApp, no privado, porque ela, né, como ela tá com a neném e, tipo, é recém-nascida, então ela não consegue acompanhar em tempo real e ela nem participou hoje das apresentações, porque ela tava totalmente perdida. Aí já tô adiantando, tá? Em relação a isso. Comigo, eu vou escrever de maneira bem explicativa, assim, para ficar mais fácil para ela, para ajudá-la. Está bem. Obrigada, professora. Sim, obrigada. Tudo bem, então, minha gente? Certinho, professora. Feliz aniversário de novo, viu? Boa noite para você. Paulo. Aproveita. Parabéns! Obrigada, Cauane. Parabéns, professora. Muita saúde, professora. Obrigada. Flamengo campeão sábado. Obrigada. Professora, então ficou 2 grupos para dia 31? Isso. Dia 30, segunda dia 30. E o bolo, professora? Pois é, me deram um bolo no bolo, mas tá bom. Paga um rodízio de pizza em Cuiabá, né? Vai aí, professora. Às vezes você consegue um rodízio grátis. É verdade, tinha que ser hoje, né, para conseguir o grátis. Mas ainda dá tempo, prof. Aqui tem bastante lugar. Ainda dá tempo, é quinta-feira, ó. É verdade.
Tá bom. Ah, que lindo, Cauane. Amei isso aqui, como você fez com o mouse. Obrigada. Fiquem com Prof, Deus, então. Sim, eu vou tocar um parabéns. tá bom. Pronto. Ah, que legal. Olha só. Aí Faz sim. um The Voice, prof. É, quem sabe faz ao vivo. É, isso aí, professora. Vamos cantar em inglês, vamos saber que o inglês está em dias. Aí lá, Giovanni. Não complica, Cauane. Tá sem áudio, fala para ele, prof. Isso, Giovanni. Nossa. Vamos ver. Aê, que lindo. Que lindo! Boa, Arrasou! Ai, parabéns! Felicidades, professora. Sucesso. Obrigada, fiquem com Deus. Até Amém. amanhã. Você também, professora. Boa, Giovana. Comemorar. Obrigada. Tchau, Foi tchau. massa, Giovanni. Happy birthday to you. É nóis, é nóis. Tchau, tchau, Happy professor. birthday, my Rosana. Boa noite. Obrigada, Cauane. Que lindo. Beijo, fiquem com Deus. Opa. Primeiro, vamos encerrar a gravação. Boa noite, minha gente. Mais uma noite de aula, né, de planejamento estratégico no setor público. Vocês são show. Obrigada.